Está sendo distribuído a apostila, tomara que tenha quantidade suficiente. Se não tiver, vai precisar tirar cópia lá em cima. Fazer mais algumas, talvez. Tem alguém vindo pela primeira vez na EPE? Quem está vindo aqui pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amém. A EPE é nossa escola bíblica e, na verdade, é um discipulado bíblico, onde a gente procura entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A gente não tem pressa para isso, esperamos só chegar até Apocalipse antes da volta de Jesus. Mas o propósito é a gente ler a Bíblia do ponto de vista de reino, do reino dos céus. Nós começamos o módulo 1, as primeiras lições da EPE, estudando a respeito da criação, da origem de todas as coisas, do pecado original, não primeiramente do homem, mas de Satanás, a rebelião que houve nos céus, depois a criação do homem, o castigo de Satanás, a criação do homem na terra, a rebelião do homem, o pecado do homem, as consequências que Satanás sofreu pelo seu pecado, as consequências que o homem e o planeta Terra sofreram por causa do pecado na Terra, e o propósito de Deus, né, dentro desse conceito de um rei criador que governa sobre todas as coisas, que tem tudo sobre o seu controle. Deus nunca perdeu o controle sobre nada, nem sobre o diabo. Nem sobre o diabo não pode fazer o que quer. Ele está enquadrado dentro de regras e princípios, ele só pode agir dentro das margens que Deus permite que ele trabalhe, que ele faça. E há uma guerra no mundo espiritual, do Deus Criador de todas as coisas, que tem um reino, um governo pleno, perfeito, maravilhoso para as nossas vidas e para toda a criação, e o diabo com o seu império de trevas tentando fazer oposição ao reino de Deus. Então, tudo que existe, absolutamente todas as coisas que existem, as aparentes, as visíveis e as invisíveis, estão debaixo dessa influência, dessa guerra, desse conflito cósmico, né, entre o diabo tentando fazer oposição a Deus, ainda que a capacidade de oposição que ele tem a Deus é mínima. Mas para a gente faz um grande estrago. Né? Para Deus ele não consegue arranhar o trono de Deus. Ele não consegue fazer um risco de arranhar no trono de Deus. Todo inferno unido não consegue fazer uma marquinha sequer na base do trono de Deus. Mas contra as nossas vidas, ele pôde fazer muita coisa. E nós estamos dentro desse ambiente de Deus com um plano, um propósito de governar de maneira perfeita toda a sua criação. E o diabo, por um tempo restrito, limitado, e por ação limitada também, não deixando que o governo de Deus seja pleno, especialmente sobre as nossas vidas aqui na Terra. E nós vimos no primeiro módulo da EPE, né, o que aconteceu, toda a origem daquilo que nós vivemos hoje. Nós precisamos conhecer Gênesis, é a origem. Então, no módulo 1, a gente vê a origem, né, especialmente de Gênesis 1 a 11, quando todo o mal ele se forma nesse período entre os homens, primeiramente com a rebelião do homem, a desobediência, a consequência do pecado da desobediência, depois vem a violência, né, irmão matando irmão, depois vem a imoralidade, a injustiça, a imoralidade, capítulo 6 de Gênesis, toda a intenção do ser humano era mal e imoral em todos os aspectos, e muito especialmente também imoral sexualmente. Depois Deus destrói, né, o mundo antigo pelo dilúvio, recomeça com Noé e sua descendência, mas depois vem um cara aí que lidera o povo para construir a torre de Babel, e recomeça tudo aquilo que o homem já fazia de mal no passado, e piora um pouco porque ele introduz a idolatria. Né? O culto pagão começa depois no capítulo 11 de Gênesis, então até aí nós vamos no módulo 1. A partir do capítulo 12 de Gênesis, a gente começa o módulo 2, que é no chamado de Deus para Abraão, né? E Deus trabalhando, o diabo trabalhando de um jeito e Deus trabalhando de outro jeito.
né? Deus ele não está alheio, o diabo não está dominando. Deus está só organizando, preparando as coisas. Então nós vimos a partir do capítulo 12 de Gênesis, como é que Deus seleciona, escolhe Abraão, um povo, começa a trabalhar, formar um povo para o cumprimento de um propósito vindouro, que era enviar Jesus Cristo, para mais lá na frente Jesus vai reinar 1000 anos na terra, e depois em novos céus e nova terra. Então a nossa leitura bíblica na EPE é tentar entender de Gênesis a Apocalipse, desde antes da fundação do mundo, até depois, em novos céus e nova terra, o conceito de reino. E até semana passada nós fomos até o período dos juízes. Então nós vimos a história do povo hebreu se formando, através da descendência de Abraão, depois no Egito, a libertação deles do Egito, a conquista da terra prometida. É um período bastante frágil que veio depois de Moisés e de Josué, sobre a liderança de juízes. E nós encerramos na semana passada esse tempo ou chegamos ao fim desse tempo com o surgimento de Samuel, que é o 16º juiz do povo de Israel, e último juiz do povo de Israel. E agora nós estamos começando o módulo 3, né? O terceiro módulo da EPE. Vocês estão recebendo a apostila. Acho que ali hoje não tem pasta, mas a gente já entrega as apostilas e recomendamos que você guarde as lições, já vem perfuradas, porque nós temos pastas, você pode adquirir, né? Só paga o custo da pasta, a apostila é gratuita. E no módulo 3 a gente vai ver, né, o período dos reis, o período da monarquia em Israel. Obrigado, meu irmão. Você recebeu 2 recompensas porque vieram 2 copos de água. Né? A Bíblia fala que se você der um copo de água fresca, você já tem um galardão. Agora tem 2 galardões, vieram 2. Né? É bíblico, gente. Está na Bíblia verdadeira. E a gente vai ver esse período dos reis e dos profetas. Né? O ministério de reis e profetas, ele acontece na mesma época, né? Um período do Antigo Testamento em que reis e profetas são os homens que são destacados na Bíblia pela história, pelo mover, pelo agir do mundo espiritual através dos homens, né? Tanto para as coisas boas como para as coisas más. E nesse período a gente vai ver Deus advertindo, exortando o povo ao cumprimento dos seus mandamentos, os homens, especialmente quando os reis eles se desviavam e se tornavam idólatras, todo o povo caía na idolatria. Quando os reis se arrependiam, quando surgia um bom rei que era servo de Deus, o povo também se arrependia. A importância da liderança do rei, ainda que os profetas existissem em todos os tempos de todos os reis, o povo ele só se alinhava com Deus não através do ministério profético, mas através dos reis. Se o rei era bom, a nação caminhava bem. Se o rei era mau, a nação caminhava mal. E profeta tinha o tempo todo. A pregação da palavra tinha. Mas a liderança era fundamental para que o povo pudesse se manter fiel a Deus. E Deus falou que ia castigar o povo se desobedecesse, se fosse para a idolatria. A gente vai ver as consequências do pecado de Israel nesse período, até a gente encerrar esse módulo 3. Depois, no módulo 4, a gente vai falar sobre o tempo da preparação para a chegada de Jesus, nos anos de silêncio, né, período intertestamentário, o que acontece na história da humanidade, que não está relatado na Bíblia, mas está registrado nas histórias, os 4 séculos que antecederam a vinda de Jesus. No módulo 5 a gente vai partir para a chegada de Jesus, para a sua mensagem. Depois, o módulo 6, a gente vai falar um pouco da história da igreja original, até a gente partir então para o último módulo, 7, da perfeição, que vai falar das coisas dos últimos dias, o nosso módulo escatológico. Agora, falei, na semana passada nós fomos até o surgimento de Samuel, o último juiz, 16º juiz na história de Israel. E depois que Josué morreu, o que tinha acontecido com a nação? A nação ela perdeu não tinha mais um governo central forte como tinha enquanto Moisés era líder e quando Josué liderou o povo. Então havia um governo central muito forte, mas na ausência dessa liderança, então a nação ela acabou se espalhando e virou uma confederação de 12 tribos praticamente independentes, que acabaram tendo problema entre elas, até guerra entre elas. Quase que a tribo de Benjamim foi dizimada nesse período.
sofreram muito na mão dos inimigos, dos vizinhos que tentavam sempre se levantar para destruir o povo hebreu e para saquear tudo aquilo que eles produziam. Então foi um período assim onde não existia uma organização nacional que mantivesse o povo unido. Eles não tinham uma liderança, não tinham um rei, né? E especialmente eles eram muito desorganizados para combater os inimigos. As tribos acabavam, primeiro eles conquistaram a terra em unidade, mas depois, para manter a terra, eles acabavam guerreando sozinhos, né? Eles não eram muito parceiros uns dos outros, e as cidades acabavam sendo invadidas, os homens acabavam sendo mortos, e a nação como um todo não se levantava para defender, né, as tribos e as cidades, porque não tinha uma liderança para isso, né? Não era o papel de Samuel. Samuel não era um guerreiro. Samuel, ele era um juiz que julgava a causa do povo e anunciava a vontade e a palavra de Deus para o povo, mas ele não era um líder de guerra para a nação, como outros juízes que vieram antes, por exemplo, como Gideão, que foi levantado, Sansão, homens que foram do tempo dos juízes e que lideraram o povo, especialmente na guerra contra os seus inimigos. E aí, diante dessa situação, o que está acontecendo em Israel nos dias de Samuel? Os inimigos estão atacando eles. E os amonitas, eles estavam tomando as cidades da além do Jordão. Eles pensa que em Israel, não trouxe mapa hoje, mas o Jordão ele dividia Israel, não exatamente ao meio, mas tinham 2,5 tribos que ficavam ao oriente do Rio Jordão e as outras tribos ao ocidente, voltadas para o Mediterrâneo. E os amonitas são daquela região do oriente do Jordão. Eles estavam atacando aquelas cidades, derrotando, vencendo, e eles arrancavam o olho direito dos seus soldados derrotados, né, das vítimas de guerra deles, dos seus prisioneiros. E aí o povo estava assim desestruturado e com medo, e daí do outro lado tinha os filisteus, que também viviam invadindo as terras de Israel, e aí eles estavam naquela luta, sendo atacados por todos os lados. E aí eles chegam para Samuel e falam: Samuel, dá-nos um rei. Nós precisamos de um rei. E a principal razão era para organizar a nação em razão dessa dificuldade que eles tinham de lidar com os povos inimigos vizinhos. Qual era o regime de governo que existia? O regime teocrático. Deus se estabeleceu como governante, Deus libertou o povo. Deus disse, lá em 1 Samuel, capítulo 8, 7, né, quando Samuel ele recebeu aquele pedido do povo para que elegesse um rei, para que se estabelecesse um rei, e ele se sentiu rejeitado. Daí ele foi orar, e Deus disse para ele, falou: olha, Samuel, atende a voz do povo e em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Deus, ele era o rei espiritual, não um rei físico, não um rei humano, mas um rei soberano sobre toda a nação. E o propósito de Deus é que Israel fosse uma nação sacerdotal. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão. Qual é a promessa que ele faz para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era começar alguma coisa num clã, numa família. A partir daquela família se formaria uma grande nação, e a partir daquela nação toda a terra seria abençoada. Isso é uma missão sacerdotal para uma descendência. O povo escolhido seria essa nação sacerdotal, que seria guiada, liderada, reinada pelo Deus Criador dos céus e da terra. Então esse é o propósito de Deus quando ele escolhe essa nação. E isso funcionou muito bem, especialmente no tempo de Moisés e de Josué, porque Deus estabeleceu os seus estatutos, suas leis, né? Estabeleceu as normas, o ordenamento jurídico, a Torá, para que o povo seguisse, e eles estavam vivendo assim muito bem, obedecendo a Deus nesse tempo. Existia um sacerdócio, né, que fazia o ofício religioso do culto, da adoração a Deus. Deus estabeleceu Arão e a descendência de Arão para o ofício sacerdotal. Então existia ainda o ofício arônico,
funcionando. Josué era um líder de juntar o povo para poder tomar a terra e sair para a guerra e vencer, conquistar, tomar posse daquilo que Deus havia dado, e o ofício arônico estava funcionando paralelamente com isso, e complementarmente eles faziam com que a nação tivesse essa estrutura. Agora, quando o povo pede para que um rei fosse estabelecido sobre a nação, na verdade o povo ele não estava rejeitando completamente o sistema teocrático. O problema não foi exatamente só o povo pedir um rei, o problema foi a motivação. Até porque a existência de reinado em Israel já estava previsto desde a época de Moisés. Lá em Deuteronômio capítulo 17, Moisés ele fala a respeito da monarquia e fala de coisas que seriam a organização monárquica, a obrigação do povo em relação à monarquia que seria estabelecida futuramente em Israel. Então já estava previsto, desde lá da Torá, que Israel seria uma nação com monarquia, com rei. Mas Deus nunca deixaria de ser o rei soberano sobre um rei representante seu na terra. Esse já era um propósito de Deus. Agora, a motivação do povo pedir um rei, qual era? Falta de confiança. Não tinha fé. Não tinha dependência de Deus. Por quê? Eles viram Deus vencer o Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viram os desertos do Egito, a nação mais poderosa da terra até então, mais estruturada, mais organizada do que o Egito, não existia. Era a maior potência mundial e a maior organização nacional existente sobre toda a face da terra. E Deus derrotou o grande Egito e estabeleceu o seu povo, levou para o deserto. Eles venceram muitos inimigos, eles viram muitos milagres. Só que agora eles não estão confiando mais em Deus para vencer os seus inimigos, apesar de toda a história que eles tinham de vitórias, de conquistas, sendo guiados por Deus. Eles falam, agora nós precisamos de um rei humano. Ou seja, desconfiaram da capacidade, do poder de Deus de liderá-los para vencer as batalhas contra os inimigos terrenos. Então, isso é que realmente entristeceu o coração de Samuel e o coração de Deus, porque você vai ver no discurso de Samuel, nas reclamações que Samuel faz a respeito desse pedido do povo, e inclusive que Deus também faz, é a falta de fé. Vocês estão rejeitando aquele que deu para vocês todas as conquistas, todas as vitórias que nossos antepassados tiveram. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai ver que o conceito de reino espiritual e de reino natural, de reino humano, ele começa a ficar mais claro. Mas há 3.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, isso não era tão claro para o povo. Eles ainda não tinham isso assim com a mesma percepção, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham a mensagem do Evangelho como nós temos, não tinham a revelação que nós temos, então eles ainda nunca tinham tido um rei. Então eles não entendiam ainda muito bem esses princípios, esses valores de reino espiritual, de reino humano. Essa coisa ainda estava assim, começando a ser gerada na cultura, na mente, na teologia do povo. Quando Jesus vem ao mundo, o que Jesus vem pregando? O reino dos céus. Ele vem anunciando o reino de Deus. Quando você vê o Evangelho lá, Marcos 1:15, fala que Jesus ele veio pregando o reino de Deus, anunciando arrependimento por causa de um reino espiritual. O que acontecia naqueles dias? O povo estava debaixo de um governo romano, de um jugo romano, e eles esperavam que eles fossem libertos do jugo romano e o reino a Israel fosse restaurado, com um trono, segundo a promessa de Deus feita a Davi, de que teriam um reino eterno, que teriam um reino permanente, que eles teriam um reino para sempre na genealogia, na descendência de Davi. Eles estão esperando, vai se levantar alguém, um homem descendente físico, carnal de Davi, e ele vai expulsar os romanos daqui, vai estabelecer o trono de Israel e vai devolver a glória da nação de Israel. E essa era a expectativa do povo. O Messias, para eles, ia fazer isso, como hoje o judeu espera isso, que venha o Messias e que Israel vai se tornar a nação mais importante de todo mundo, porque Deus falou que ia ser assim. Que Deus ia estabelecer Israel sobre todas as nações do mundo. Deus anunciou que faria isso, e falou isso muito depois de Salomão. Falou isso através do tempo dos profetas, quando a nação de Israel estava em decadência. Falou, Israel vai ser a nação mais forte, mais poderosa, mais importante do mundo.
Então eles estavam aguardando isso. O Messias é aquele que vai estabelecer isso na nação de Israel. Quando Jesus vem, né, muitos acreditavam, inclusive, antes de Jesus, os outros que surgiram, eles acreditavam que era o Messias que ia fazer isso. No tempo dos Macabeus surgiram alguns líderes que geraram essa expectativa no coração do povo. O próprio Senhor Jesus gerou essa expectativa no coração do povo, pelo menos o povo teve expectativa. Pedro deixa isso muito claro, até depois da ressurreição de Jesus, fala, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino em Israel? Porque esse era o coração, esse era o desejo do povo, e essa era a fé, né? Crendo nas promessas, nas profecias que tem que se cumprir. Se a profecia está na Bíblia, tem que se cumprir. Só que eles não estavam entendendo o momento, porque Jesus ele fala assim, olha, o meu reino não é desse mundo. Jesus está falando, meu reino, eu vim para estabelecer, eu vim para trazer o reino de Deus. Um reino espiritual. Não se estabelece primeiro o natural e depois o espiritual. Primeiro você estabelece o espiritual, para depois você estabelecer o natural. Assim funcionam todas as coisas na nossa vida. Não adianta você querer fazer as coisas do mundo natural, ganhar, vencer, derrotar, conquistar no mundo natural, se você não vencer primeiro no mundo espiritual. Primeiro se estabelece no mundo espiritual, nas regiões celestiais, porque é de cima para baixo, e depois se estabelece da parte de baixo. Jesus ele veio para isso, primeiro para estabelecer no reino espiritual, nas regiões celestiais, para nos assentar com ele nas regiões celestiais, como disse Paulo, para depois ele estabelecer o reino físico dele na terra. Esse é o princípio. É assim que as coisas funcionam do ponto de vista de Deus, estratégico, o funcionamento das coisas que Deus criou, são assim, primeiro no espiritual, depois no natural. Então Jesus ele vem e fala, o meu reino não é desse mundo. Mas aí quando ele termina, o versículo está aí na sua apostila, João 18:36, ele fala assim, mas agora o meu reino não é daqui. Ele está falando, meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual, mas ele conclui e fala, mas agora o meu reino é daqui. Ou seja, ele está dizendo, por enquanto não é. Mas vai ser, porque ele vem para reinar 1000 anos, fisicamente a partir de Jerusalém. Deus nunca desistiu dos seus planos, dos seus projetos. Tudo aquilo que Deus pensou, planejou, ele vai fazer. A gente pode pensar assim, não, Deus o homem frustrou os planos de Deus, o diabo conseguiu impedir. Nunca, jamais. Pode não ter acontecido no tempo que a gente imaginou, do jeito que a gente pensou. Mas tudo aquilo que Deus determinou, a Bíblia fala assim, o que é, já foi. O que há de vir também já era. Tudo que Deus pensou para frente, já foi. Já está feito, já está acontecendo. Ninguém vai impedir. Nem toda a humanidade e o inferno se unirem, não vão conseguir impedir aquilo que Deus determinou. Então, Deus ele quer reinar espiritualmente e fisicamente sobre a terra, e isso vai acontecer na volta de Jesus, que vai estabelecer um reino milenar, que vai ser um reino de Deus. O próprio Senhor Jesus vai se assentar num trono em Jerusalém e vai governar sobre todo o mundo, e diz que nós também podemos governar com ele, que é nossa herança, poder também reinar, governar junto com ele. Ele prometeu isso para a igreja. Agora, até nos dias de Samuel, o que está acontecendo em Israel? Então, as tribos estão espalhadas, cada um está lá plantando, cultivando, criando seu rebanho, né, fazendo filho, construindo casa, vida normal que segue, apesar das dificuldades em relação aos seus inimigos. Mas não existia uma capital. Qual era a capital de Israel? É onde tivesse a arca, onde tivesse o tabernáculo, ali era a capital espiritual de Israel. O centro da nação era a adoração. Sempre foi. Desde que Deus estabeleceu o tabernáculo foi colocado no centro das 12 tribos. As 12 tribos se acampavam ao redor e aquilo lá era o centro. A maior, tudo morava em tenda. Todos eles moravam em tenda. Agora existia uma tenda grande, que era o tabernáculo, e as tendas menores das habitações das pessoas. Deus sempre foi o centro. E é o centro de culto, o centro de adoração. De Deus falar com o povo é o tabernáculo. Agora o tabernáculo está envelhecendo. A nação está perdendo a sua espiritualidade, está se desviando dos caminhos da obediência. O tabernáculo está roto. Está lá em Shiló. Mas assim, já não tem mais a mesma importância, já não tem mais o mesmo valor e já não congrega mais todas as nações como congregava anteriormente.
mas ainda é o lugar principal, porque é o lugar da habitação de Deus. Então é o centro de adoração, portanto é também o centro do poder da nação de Israel. Mas não tinha uma capital, né, estabelecida, não tinha um rei, não tinha uma organização militar, não existiam essas coisas. Tem lá o sumo sacerdote, que está cumprindo a sua missão, tem os juízes que estão julgando as causas do povo, né? O sacerdócio era mantido como? Dízimos e ofertas. A tribo de Levi, que exercia o ministério sacerdotal em toda a nação, ela era mantida pelos dízimos e ofertas de todas as tribos. Então essa era a organização que existia religiosa, e a organização civil estava muito desmantelada, né? Não tinha muita coisa aí. De vez em quando se levantava alguém para liderar o povo numa guerra contra um inimigo específico, e esses eram juízes. Agora o povo não estava satisfeito com esse modelo, com esse funcionamento. Olhava para as nações vizinhas e via assim, os povos vizinhos, eles têm rei. E os reis, a maior parte das monarquias, elas eram, a transmissão do poder era feita de pai para filho. Então tinha continuidade. E no período dos juízes, esse negócio era muito frágil, né? Os filhos dos juízes, eles não assumiam o papel do juiz, ao contrário, parece que Samuel estava estabelecendo, parece não, tinha colocado seus 2 filhos para julgar o povo, mas os 2 não seguiram os caminhos dos pais, e aí, assim, aquela instabilidade para eles era ruim quando eles comparavam com as outras nações. Falaram, outras nações são estáveis, eles têm um trono, têm um palácio, têm um rei, têm transmissão de autoridade e poder, os exércitos são organizados. Falaram, nós também precisamos nos organizar. E nós queremos isso, nós queremos esse tipo de organização. Ainda que a gente veja isso assim numa proporção muito menor, o tipo de ocorrência que estava acontecendo era parecido com o que aconteceu na Torre de Babel. Porque o que aconteceu na Torre de Babel? Qual foi a reação do povo? Qual foi a rebeldia do povo? De Nimrod liderando o povo. Rejeição ao governo de Deus. Nimrod rejeitou a Deus e quis se estabelecer como rei sobre o povo, sobre os homens na terra. Então havia, na história da humanidade, o diabo já vinha trabalhando assim. O povo rejeitando o governo de Deus e querendo se estabelecer no lugar de Deus. Então, numa proporção bem menor, isso começa agora uma semente ruim nascendo em Israel. O povo está rejeitando um governo de Deus e querendo estabelecer um governo humano sobre eles. Lá, a coisa foi muito mais explícita, porque a rejeição de Nimrod a Deus foi expressa. Agora aqui ela está meio assim, sutil. Mas existia, e Deus reclamou dessa rejeição, e o profeta não deixou de falar insistentemente a respeito dessa rejeição. Falou várias vezes, ele não tinha medo de falar não. Falava mesmo, vocês são tudo rebelde. Vocês estão rejeitando o Deus que sempre nos abençoou. Agora, com a instituição de uma monarquia, dentro daquele ambiente que não tinha organização nacional, surgem novas obrigações para o povo. Você estrutura, né, o povo organiza essa monarquia, esse reinado, mas não tinha corte, não tinha rei, não tinha palácio, não tinha exército, tem que organizar tudo isso. E aí Samuel fala assim, olha, sabe uma coisa? Vocês querem um rei? Tá bom. Só que o rei que vocês querem, ele vai precisar ter um palácio, vai precisar ter uma corte, vai precisar ter um exército, vai precisar disso, 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 e aí vocês aqui vão pagar pelo preço. Vai ser estabelecido um sistema tributário, vai ser caro, e além do sistema tributário caro, ele vai estabelecer outras obrigações que hoje vocês não têm. Daí Samuel, ele pega e lê, né? Deus manda Samuel atender o povo, mas deixa cá, Deus falou assim, Samuel, diz claramente para o povo o que é que vai acontecer com a monarquia, ok? Aí Samuel vai explicar para o povo o que vai acontecer com a monarquia. Daí você tem aí na sua Bíblia, e você está lá em 1 Samuel capítulo 8, vamos até ler aqui porque é interessante. Isso aqui depois você vai entender, isso vai se cumprir fielmente na história de Israel aí para frente, não naqueles dias, mas para frente vai se cumprir. 1 Samuel 8, a partir do verso 9, diz assim:
Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei, que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel, isso Deus falando para Samuel, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. Versículo 11, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dele, guerra. E os porá uns por capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as messes. E outros para fabricarem armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e o dará a seus servidores, para a corte. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servo. Acho que Samuel, quando ele levou assim, ele falou, vai ser terrível. Vocês não têm imposto. Vocês sabem o que é imposto? Agora vocês vão ter. Está todo mundo por aí querendo diminuir imposto. Vocês não têm, vocês são zero imposto, agora vocês vão ter imposto. E vai ser pesado. E mais, vai pegar o seu melhor, vai tomar para si, e aí ele fala, agora o povo vai desistir. Depois de ouvir essas palavras duras, o povo vai desistir. Depois fala, não, é isso que nós queremos. Acho que Samuel deve ter se frustrado. Falei, esse povo está obstinado mesmo. Deus, eles querem mesmo um rei, mesmo com uma condição tão ruim, eles aceitaram. Ok, então vai ter que se estabelecer um rei, porque Deus falou, olha, faz conforme o pedido do povo, atende o que eles querem. Aí Deus deixa claro uma coisa. Falou, olha, vocês estão sabendo, estão cientes disso? Estamos. É isso que vocês querem? Queremos. Então saibam de uma coisa, é irreversível. Não dá para você tomar uma decisão agora, aceitar um negócio agora, e daqui a pouco você desiste, se arrepende e pede para voltar atrás. Deus falou, não tem volta. Esse é um caminho sem volta. Vocês escolheram a monarquia, não vai mais mudar. Vocês vão ficar debaixo desse sistema, vão ficar debaixo do governo de um homem. Deus fala assim no versículo 18, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Fala, olha, pode reclamar, pode se arrepender, pode pedir perdão, pode tudo. Fala, eu não vou ouvir. Pode orar, não vou ouvir. Eu já ouvi o pedido de vocês, atendi o pedido de vocês, alertei a respeito das consequências e vocês decidiram. Então, não peçam para mudar nada, porque eu nem vou ouvir as vossas orações. Sabe uma coisa? Isso acontece com a gente. Porque existem situações que a gente toma algumas decisões, muitas vezes até oramos e pedimos a Deus por aquelas coisas. Nem sempre aquilo que nós pedimos a Deus é o propósito, é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas ainda assim nós insistimos e nós queremos. Que Deus nos atende, Deus concede o nosso desejo, porque Deus nos deu esse negócio de livre-arbítrio. Nos deu a possibilidade de escolher, de decidir. Que nem os nossos filhos têm possibilidade de decidir. Você pode desejar um destino para o seu filho, mas se ele decidir algo diferente, você não vai conseguir impor para ele aquilo que você quer. Ele vai crescer e ele vai tomar um rumo dele, mesmo que você não concorde. E Deus nos dá essa liberdade de escolha, e muitas vezes nós fazemos algumas escolhas nas nossas vidas, e lá na frente a gente pode reconhecer, errei, meu Deus, e agora? Deus me perdoa, eu tomei uma decisão errada. Deus vai falar, olha, problema seu. Agora você vai arcar com as consequências. E isso pode acontecer de muitas maneiras, às vezes por uma escolha errada numa profissão, um casamento. Ah, mas aquela que é a moça bonita, aquela que tem as pernas torneadas, o seio arredondado e aquela que eu gosto dos olhos e do cabelo dela, eu quero ela, Deus. Depois vai lá e vê assim, o que viu por fora, depois quando vai conhecer por dentro, não sabia a língua que estava dentro da boca dela.
Via aparência, mas a língua assim não sabia o que vinha daquela boca. E depois vai sofrer, falando, Deus, olha, vamos desfazer aqui, meu Deus, eu me arrependo, eu casei com a pessoa errada, não era essa pessoa, então vamos desfazer o casamento. De jeito nenhum, não existe isso. Era a tua escolha? Não era minha. Mas você escolheu assim? Eu abençoei. A sua decisão está abençoada. E não vai ser anulada. Então agora você vai ficar aí com aquela coisa bonita, né? Às vezes assim, casou com a jararaca e não sabia. E a mulher que olha para o cara e fala assim, olha, é o príncipe encantado, que veio em cima de um cavalo branco. Depois que casa, descobre que não casou com um príncipe encantado, casou com um cavalo. Porque o bicho é um grosso, um estúpido, que não consegue demonstrar afeto, não consegue amar, não consegue suprir o que ela sempre esperava daquele príncipe encantado. Não é um príncipe encantado, beijou e virou sapo. Não. E quando você toma decisão assim, né, por exemplo, como essa, você vai ter que arcar com isso. Vai ter que se sujeitar, vai ter que se submeter às consequências da sua escolha. Você não pode rejeitar isso. Isso acontece, por exemplo, na política. Nós vivemos num país democrático. Às vezes Deus ele tem uma escolha para a nação, mas o povo tem o direito de eleger e de escolher. A Bíblia não diz que todo político é escolha de Deus. Ele fala que toda autoridade provém de Deus. E existe uma coisa muito diferente entre a autoridade e quem está ocupando o cargo de autoridade. A autoridade é o posto. Então existe um trono. Então lá em Brasília tem uma sala onde tem um lugar do presidente, onde tem a mesa do presidente, onde tem a cadeira do presidente, onde tem a caneta do presidente. Ali está a autoridade constituída por Deus, é o posto. A autoridade não é a pessoa. A autoridade é o posto, é o cargo. É o cargo que tem autoridade, não é a pessoa. A pessoa vai ocupar aquele cargo de autoridade por um tempo. A autoridade nunca muda, a autoridade sempre está ali. O que muda são as pessoas que ocupam a autoridade. E a autoridade do cargo é constituída por Deus. A pessoa que vai exercer a autoridade nós escolhemos. E aí quando Deus fala assim, você vai lá e votou no Lula. Eu já fiz isso, não me apedrejem, por favor. Igual você, eu fui enganado. Eu acreditei. Aí, depois vem tudo isso, o cara arrebenta o Brasil. Quando você pensa que o Brasil está crescendo, na verdade ele estava arrebentando o Brasil, estava estourando o Brasil, estava vendendo o Brasil, né, para as nações comunistas aí, dando dinheiro do BNDES para os outros lá, e faltando aqui, dando para fazer besteira aí, e corrupção, e empreiteira, e todas essas besteiras que nós já conhecemos, né? Glória a Deus pela Lava Jato, pelo ministro Moro. Só que as nossas decisões, nós vamos arcar com as consequências. O que eu não tenho direito é depois falar, olha, eu não quero mais isso. Fala, não, vai aguentar. Ainda bem que a gente elege por 4 anos, depois a gente pode se arrepender e pode mudar. Né? Mas tem decisões que nós tomamos na nossa vida que elas vão permanecer para o resto da vida. Agora, nesse momento, então, o povo está decidido e Deus ele indica Saul para ser, porque Deus ele não abriu mão de ele indicar o rei. Deus ele continua sendo rei, soberano sobre Israel. Vai ter um rei na terra? Sim, mas quem é que indica o rei na terra? É o Deus. Deus não deixou o povo, vocês escolhem quem vocês querem. Não, não é assim não. Vocês continuam sendo meu povo. Ainda que a gente esteja com problema, que vocês não estejam confiando em mim, ainda que vocês estejam me rejeitando, o povo não rejeitou completamente Deus. Falou, Deus, quem é que o senhor quer? Mas põe um rei aqui, nós queremos seguir um homem. E aí Saul, que era um rapaz bonito, esbelto, alto, mais alto do todos os homens de Israel, a cabeça dava no ombro dele, ele, do ombro para cima ele era maior do que todo mundo, cara de boa aparência, filho de um homem que produzia jumentas, animais de peor, né? Tinha um dos melhores rebanhos de Israel, e aí algumas jumentas fogem, ele vai procurar as jumentas, não encontra, sai ele com um servo, daí ele
ele não achou as jumentas, fala, e agora, vamos voltar para casa, e sem as jumentas, daí o servo fala, olha, mas aqui pertinho, nós estamos aqui perto, aqui na cidade tem um profeta, que era Samuel, e ele é um vidente, Deus pode falar para ele qual o caminho que a gente tem que ir para achar as jumentas, Deus vai mostrar para ele, e a gente vai lá e acha a jumenta, que tal? Ah, legal, só que tem uma coisa, cara, já gastei todo o dinheiro que eu tinha, né, nas hospedagens, nas refeições, e agora estou sem dinheiro nenhum, como é que eu vou no profeta, né, de mãos vazias? Falou, não posso ir lá. Porque essa era a tradição. Falou, você vai ouvir o profeta, né? E era Samuel, o homem de Deus. Falou, todo mundo que ia lá para ouvir o profeta levava uma oferta, era uma coisa normal, natural. Aí Saul falou, eu não posso ir porque eu não tenho mais o que ofertar para ele. E é uma desonra eu ir pedir para ele uma direção e eu não tenho nada para honrá-lo. Daí o servo falou, olha, mas eu ainda tenho aqui um quarto de ciclo de prata. Um ciclo de prata é 11 gramas e meia. Falei, se tinha lá cerca de 3 gramas de prata só. Falei, eu ainda tenho aqui 3 gramas de prata. A gente entrega esse aqui para ele, é tudo que a gente tem, então tá bom. Né? Deus gosta de quando a gente dá o tudo. Né? Não daquele que nos sobra, mas quando a gente dá o todo. E aí eles foram então até Samuel, né, para buscar direção, e às vezes a gente pode achar assim, hoje, nos dias atuais, pode nos soar estranho, né, que o profeta recebia uma oferta para profetizar. Mas na Bíblia funcionava assim. Eles profetizavam, eles não cobravam, mas eles recebiam, eles não estabeleciam um preço. Eles não botavam um valor específico, preço, na unção. Mas a honra era uma coisa normal, tinha que ter a honra. O anormal era a desonra. Era você ouvir o profeta e não abençoar o profeta. O profeta te abençoando, te dando uma direção de Deus, e você não traz nenhuma honra para o profeta, que era o instrumento, canal de Deus, para uma direção importante para a sua vida. Hoje, gente, eu vejo assim, os profetas hoje, eles não têm honra. Não têm honra. É raro, assim, a gente recebe alguns profetas aqui. Por exemplo, o Amaro. O Amaro vem. Ele profetiza para dezenas de pessoas. Pouquíssimas das pessoas que recebem uma palavra profética diretiva, às vezes ele dá assim, ó, faz assim, 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 Deus tem isso, isso e isso para você. Sabe quantas pessoas honram o profeta? Pouquíssimas. A igreja honra. Né? Nós pegamos o dízimo das pessoas, oferta das pessoas, e a gente vai lá e a gente honra o profeta, porque as pessoas elas não sabem honrar. Né? Mas a igreja entende o princípio, então a igreja pratica o princípio, a gente honra o profeta. Mesma coisa, outros, como Bertelli. Bertelli vem, profetiza, sai, dá cambalhota, faz isso, aquilo, a pessoa ouve as profecias, chora, pula, vibra, tal, e não honra o profeta. Por isso que Jesus falou, olha, quem honrar profeta vai receber galardão de profeta. Jesus, ele, lá no capítulo 10 de Mateus, ele vai falar, tem que honrar. Isso é do Antigo e é do Novo Testamento. Tem que honrar os profetas. Então você acha estranho talvez, fala, não, como assim, eu vou pagar por isso? Pagar é uma coisa, pagar é aquilo que tem valor. Daí você pode pagar o valor devido por um serviço prestado. Honra é aquilo que você não pode pagar. Honra e preço são coisas muito diferentes. As pessoas acham normal ir no psicólogo e pagar pela orientação do psicólogo. Vai no médico e paga pela consulta médica. Vai no advogado e paga pela consulta ao advogado. Né? Estão dando instrução conforme o conhecimento deles. Agora, aquele que tem um conhecimento de Deus para a pessoa, não, esse eu não posso. O estranho deveria ser o contrário, gente. Amém? Porque o princípio bíblico é honra sim. Né? Aquele que te ensina, Paulo fala assim, honra aquele que te mostra o caminho, aquele que te ensina, Gálatas capítulo 6. Então esse é um princípio bíblico, e Saul ele já entendia o princípio, aliás, Saul era um cara de bom caráter, gente. Ele só não conseguiu manter o caráter dele, a humildade. Saul, no começo aqui da vida dele, do ministério dele, ele era um cara humilde. Ele só não conseguiu manter a humildade, porque o poder subiu a cabeça dele depois. Isso acontece muito com pessoas boas, né, quando recebem uma grande bênção de Deus, não sabem lidar com a bênção de Deus, não sabem lidar com a unção, não sabem lidar com a autoridade, não sabem lidar com os dons que recebem de Deus, e isso aí acaba
se tornando, em vez de ser bom, acaba se tornando muito ruim para as pessoas. Eu sempre peço para Deus, Deus, só me dá aquilo que eu sei administrar. Se o Senhor me der alguma coisa que eu não vou saber administrar, que vai subir a minha cabeça, que vai me corromper, que vai me estragar, não me dê. Eu prefiro ter pouco, né, do que ter muito e me perder com aquilo que Deus dá, inclusive em dons e unção. Só me dá a unção que eu vou conseguir administrar. Se o Senhor me der uma unção que vai me corromper, que vai me matar, eu não quero. Não quero. Não é a qualquer custo, não é a qualquer preço, não. Tem que ter zelo, né? Agora, Deus já havia comunicado a Samuel que Saul seria rei. Samuel não conhecia Saul. Quando Saul chega, então, Deus já tinha avisado, no dia anterior vai chegar um cara assim da tribo de Benjamim, e ele vai ser rei. E você vai ungir esse cara rei. Samuel recebe ele com honras, depois leva ele para um lugar apartado, só os dois, e unge ele secretamente, falou, você é rei de Israel. E Saul, ele agora vai para onde? Vai para o palácio? Não tem palácio, gente. Ele volta para casa, vai cuidar do rebanho do pai dele. Igual Davi fez depois. Foi ungido também lá no campo. Assim como Davi foi ungido, a Saul também foi ungido no campo. Unção secreta. E depois ele vai, né, para casa. Só que quando Samuel unge Saul, sabe o que acontece? Deus transforma Saul. Deus pega Saul, que era um homem, ainda que tivesse boas qualidades, bonito, formoso, né, boa formação, Deus transforma ele em outro homem. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz aí em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Samuel, quando unge Saul, falou, você vai ser transformado em outro homem. Ele falou, vai acontecer isso na sua vida. Falou, você vai se encontrar lá com os profetas, lá você vai profetizar junto com os profetas, você vai ser outro cara, velho. Né? Deus vai vir sobre você, o Espírito de Deus vai vir sobre você, e você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai ser outra pessoa. Versículo 9 diz assim, sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Falou, Deus mudou, na hora que despede Samuel, que ele vira, Deus muda. Virou dentro. Transformou o cara. Versículo 11 diz assim, todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu com o filho de Quis? Fala, todo mundo que conhecia Saul, quando viu ele, falou, bem, o que é isso? Esse não é o cara que a gente conhecia, não. É outra pessoa. Porque o Espírito de Deus veio sobre Saul para transformá-lo, para capacitá-lo para exercer a função que ele tinha sido escolhido. Ou seja, Deus está abençoando Saul. Deus está capacitando Saul. Deus não amaldiçoou Saul, Deus não odiava Saul. Deus não tinha inveja de Saul ser escolhido para ser rei. Deus não tinha problema com Saul, Deus abençoou Saul, Deus gostava de Saul, Deus queria estabelecer Saul como um bom rei sobre a nação. Só que o homem tem um coração, e o coração do homem muitas vezes se afasta de Deus. Agora, quando Saul ele volta para sua casa, o que ele faz? Igual a maior parte das pessoas, quando se recebe o negócio de Deus, sai contando para todo mundo, quer se engrandecer, vangloriar, né, porque agora recebeu uma unção, dom, e aí agora você precisa tornar conhecido aquele negócio. E Deus disse algo para você, agora você precisa contar para todo mundo que Deus disse para você, porque é para a sua glória. Não, Saul ele ficou quietinho, guardou o segredo, contou para ninguém, ele era humilde. O tio dele mais chegado, chega para ele e pergunta, vem cá, você teve com Samuel, é o profeta da nação, o que foi que ele disse para você? Ele contou tudo que o profeta disse em relação às jumentas, mas em relação ao reinado, ele ficou quietinho, não contou nem para a pessoa mais íntima. E tem coisas que você não deve contar para ninguém, coisas que Deus faz com você, que Deus fala com você, que é entre você e Deus. Intimidade. E alguns propósitos de Deus você guarda em segredo até chegar o tempo do cumprimento. Até porque existem muitas pessoas que, por mais que elas gostem de você, elas não conseguem ver as bênçãos de Deus nas outras pessoas sem sentir inveja. Porque, gente, eu quero que todos vocês sejam muito melhores do que eu. Agora, vai que eu vejo alguém, Deus usando muito mais, e aí eu sinto inveja da pessoa? Não.
A gente tem que se alegrar com aquilo que Deus faz, para o reino dele, não é para o nosso reino. É para o reino dele. Então, Saul, ele tinha esse coração, gente. Ele era um cara joia, não era um cara ruim, não. Ele guarda esse segredo, espera o momento, e mesmo sabendo que ele seria rei, ele estava com um coração muito parecido com o de Davi nessa época. Davi permaneceu, Saul é que se perdeu, depois a gente vai ver isso na próxima lição. Então, Deus sabia da escolha do povo, já tinha ungido Saul, mas olha só como é que Deus faz. Deus vai mais uma vez e avisa, o cara já está ungido, Deus já sabe que ele vai ser rei, Deus já conhece o futuro. Mas Deus mais uma vez manda Samuel alertar o povo, dá a oportunidade do povo se arrepender agora. E Deus faz isso com a gente, né? E Deus dá uma oportunidade de a gente ouvir a Deus e se arrepender antes de fazer uma besteira. Às vezes você já tomou uma decisão. Vamos voltar aqui no caso do casamento. Às vezes você já está noivo. Moça já noivou com o cara. Daí, de repente, ela começa a perceber, falar, olha, talvez essa decisão aqui seja errada. Dá tempo. Então Deus já estava assim, ó, já está noivo. Já está de aliança na mão direita, já tem data de casamento marcado. Ainda dá tempo de se arrepender e não casar. E é isso que Deus faz com o povo. Fala, olha, ainda dá tempo. Dá tempo ainda, porque até agora foi feito só o noivado. O casamento não aconteceu ainda. Depois que casar, não dá mais. Enquanto está noivo, a gente pode resolver essa parada aqui. Né? Deus dá essas oportunidades para a gente. E não só para que a gente se arrependa, mude, mas também para que lá na frente, quando as coisas ruins aconteçam, para a gente ter consciência da nossa responsabilidade e não alegar ignorância. Porque tem muita gente que depois, eu não sabia, eu não imaginava. Fala, não, sabia sim. Não quis ouvir. Né? Achava que sabia demais até, mas não queria ouvir. Importante, gente, é a gente ouvir Deus e obedecer sem entender. Fala, tem coisa assim, eu não entendo, Deus, parece que o senhor está caminhando para o lado errado. Fala, não, Deus sabe o que faz. Ouve Deus. Se Deus fala, obedece, pronto, não discute, não argumenta. Você não precisa entender o que Deus fala, você precisa obedecer. Amém? É obedecer. Não obedeça por entendimento. Obedeça por obediência, depois você vai entender. Eu já tentei entender alguns mandamentos de Deus e quando eu tentei entender, eu retardei o processo de Deus. Então hoje eu não preciso mais entender, hoje eu só preciso obedecer. Já sei que Deus tem razão e pronto, eu vou crer, vou confiar. E por mais loucura que possa parecer, vamos em frente. Aliás, a nossa escola, à noite eu falo mais da escola, né? Agora nós estamos com o horário avançado aqui, mas a escola está em vento em popa, gente, vai ser bilíngue. Fechamos o contrato essa semana com International School, melhor escola bilíngue do país. Desde o começo eu queria escola bilíngue, gente. Então, assim, e a International School, ela foi eleita em 2017, 2018, a melhor escola bilíngue do Brasil. Melhor, a estrutura deles é ótima, os alunos são depois credenciados por Cambridge e certificados por Cambridge, né? E a gente vai ter, e não só, porque tem o curso que são 5 horas semanais de inglês, eu falei muito pouco, né? E eles têm um outro que é o melhor, que são 10 horas de inglês por semana, então as crianças já vão ficar aí no inglês, imersas aí 10 horas por semana, 2 horas por dia, só inglês. Né? Então vai ser top, e estamos fechando com Mackenzie. Mackenzie tem 150 anos de história de educação no Brasil, é uma instituição evangélica e tem material confessional. Tem um material laico, tem um material confessional. O nosso vai ser totalmente confessional, cheio de... Vai estudar português, vai estudar matemática, vai estudar ciências com base, com conceitos bíblicos, com personagens bíblicos, com citações bíblicas, com versículos bíblicos. Né? Não tem Halloween, não tem festa junina, não tem essa porcariada toda que tem por aí. Né? Vão conhecer a palavra e os preceitos de Deus para as nossas vidas. Então, eu estou animado, gente, estou pilhado com esse negócio. Sei que é de Deus, demais. Deus falou comigo em 2010 e a profecia está se cumprindo. Bom demais. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Bota a mão no bolso que a gente vai precisar de dinheiro. A gente vai ter que investir na escola.
Né? Não sei nem quanto é que vai custar a reforma. A gente vai ter que fazer uma baita de uma reforma aí para poder abrigar a escola, playground, as salas, tem adequações para bombeiro, tem um monte de coisa para atender a Secretaria de Educação, e nós vamos fazer tudo isso e temos menos de 6 meses para fazer. Nós não temos dinheiro, mas nós temos fé. Dinheiro vocês têm, amém? Eu tenho a fé, vocês têm o dinheiro e nós vamos junto. Glória a Deus. Onde é que eu parei aqui, gente? Já me empolguei aí. Ó. Bom, lá na frente, a decisão do povo trouxe consequências a nós, a gente vai estudar isso nas próximas lições, né? Mas aí eles não puderam anular, cancelar as maldições que vieram por causa de uma decisão lá atrás. E a gente passa por isso também. Às vezes tem coisas assim que você decide errado, vai sofrer consequências. Tem coisas que você até vai lá e cancela a maldição, vem no seminário da pastora Janete, essa semana você pode vir fazer o nível 1 e cancelar um monte de maldição. Mas tem coisa que não dá para cancelar, não dá para você anular. Tem coisa que vai permanecer para o resto da vida. Por exemplo, uma gravidez. A moça lá solteira resolveu transar com o namorado, engravidou, vai criar filho para o resto da vida. Não tem como, ai meu Deus, eu me arrependo e tal. Não, tudo bem, eu te perdoo pelo seu pecado, tá perdoado pelo pecado, mas agora você vai ter que criar essa criança. E trata de criar bem, para ela não errar igual você, para não ser pecadora igual você, minha filha. Né? Ensina agora o bom caminho, com seus erros ensina a fazer o certo. Agora, já Saul ele foi aclamado, então Samuel reúne o povo, fazem lá um sorteio entre as nações, e o nome de Saul é tirado como rei, o povo aclama, sai gritando, viva o rei, procuram Saul, cadê Saul? Porque vai lá, coloca nos vasos, tira o nome das famílias, das tribos, cai sobre Benjamim, que era a menor das tribos, que quase foi dizimada do período dos juízes, daí sobre as famílias, depois o último, sai o nome de Saul. Daí o povo, é Saul, viva o rei. Quem é o Saul? Quem é o Saul? Cadê o rei? E o cara está escondido. Daí assim, cadê o cara? Todo mundo procura Saul, Saul não está. Daí Samuel consulta Deus. Deus, cadê Saul? Pô, procura no meio da bagagem. Ele está lá no meio das malas, escondido entre os burros. Né? Porque o cara era humilde, gente. Ele não estava querendo vanglória, essas coisas, não estava atrás disso, não. É o problema que vem depois, subiu a cabeça. Então o importante não é como você começa, é como você termina. O cara estava começando bem. Aí após a escolha, né, de Saul, o que Samuel faz? Ele pega todos os direitos do rei e escreve. Isso. Né, isso aqui é direito do rei, é obrigação do povo. E segundo o historiador Flávio José, ele não só escreveu o dever do povo e os direitos do rei, mas escreveu também tudo que ia acontecer. Falou, olha, vai acontecer isso, vai acontecer assim. Pegou esse livro e colocou do lado da arca da Arca da Aliança que estava lá no tabernáculo. Isso aqui é o testemunho, colocou diante de Deus, está aqui Deus. Esse é o dever do povo, esse é o direito do rei, da sua corte, e está aqui as consequências por essa decisão. Colocou diante de Deus lá ao lado da arca. Aí Saul, ele sendo aclamado, né, Deus move o coração de alguns homens para seguirem logo Saul. É um monte de cara assim que viu e falou, esse é o rei, eu vou com ele. Esses foram os caras que chegaram assim para Saul, conta comigo, e conta mesmo. Tem um monte de gente que chega para você e fala assim, conta comigo, na hora que você precisa, cadê? Sumiu. Né? Mas esses caras aqui falam, não, Saul, conta comigo, nós estamos juntos. E acompanharam Saul, falaram, nós vamos para onde você for agora você é o rei, cara. Nós estamos contigo. E Saul vai para onde? Ele vai para casa cuidar da jumenta do pai, porque ele não tem palácio. Não tem nada, mas só que o povo já sabia, e o povo tinha princípio de honra. Eles aclamaram o rei, ficaram felizes, e o povo trouxe presente. Todo mundo trouxe presente para ele. Então, assim, ele podia começar, né, o seu ministério, o seu reinado, com os primeiros presentes que ele recebeu quando ele foi aclamado rei. Então, ele já sai agora, aí cambada, vocês que vão comigo, ajuda a carregar esse ouro, essa prata, essas coisas, tudo que esse povo está trazendo para a gente. Né? Agora nós somos um governo aqui, então cata tudo aí e vem comigo. Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Aí, lógico que Deus não tinha amaldiçoado, Deus abençoou. Ele escolheu Saul, ele moveu o coração, Deus moveu o coração de muitos homens para seguirem a Saul, para serem os seus braços direito, braço esquerdo, seus conselheiros, seus soldados, seus ministros, e para começar a organizar o reino de Israel, a monarquia de Israel. Então,
Desde o início, Samuel já tinha dito que o povo ia ter que arcar com os custos disso. E o povo entendeu e já começou logo a arcar com os custos disso. Ainda não tinha estabelecido um sistema tributário, cada um vai ter que dar tanto. Não, o povo voluntariamente entendeu, falando, vamos abençoar o rei. Só que teve um grupo de homens maus, que a Bíblia chama de filhos de Belial. Filhos de Belial são pessoas imprestáveis, inúteis, que não dá para você contar com elas, que não serve para coisa nenhuma. Né? Filho de Belial. Não chama as pessoas de filho de Belial, por favor. Muito menos os seus filhos, sua mulher, seu marido, tá? Não chama de filha de Belial, não, porque você está dizendo alguma coisa terrível. E só de dizer imbecil para alguém, você já é réu, né, do tribunal de Deus. Jesus disse. Então não chama de filho de Belial, por favor. Né? Mas tinha uns aqui que a Bíblia chamou de filhos de Belial. A Bíblia, a palavra de Deus chamou os caras de filhos de Belial. Foram os imprestáveis. Né? Esses caras desonraram o rei. E como é que esses caras desonraram o rei? Primeiro assim, eles zombaram. Falaram, esse cara aí que vai nos livrar dos nossos inimigos? Não creram. Só que a principal característica da desonra é porque eles não trouxeram presentes para o rei. A Bíblia deixa claro, fala, eles desonraram, não trouxeram presentes para o rei. Porque qual era o dever do povo? Receber o rei, honrar o rei e dividir com ele dos seus bens. Né? Dar para ele daquilo que o povo tinha. Falou, ele vai ter direito. E o povo entendeu, é direito dele, é nosso dever, então vamos entregar. Agora teve uns caras assim que fecharam o bolso e falaram, aqui no meu bolso não, aí. Eu não vou dar nada para esse cara. Primeiro, não escolhi ele. Deve ter pensado assim, Deus, se eu escolheu, então o Senhor provê para o cara aí. Problema teu, Deus. Se não foi o Senhor que escolheu esse rei, então problema teu. Então o Senhor dá o recurso para ele. Só que não é assim que Deus trata. Deus fala assim, eu escolhi e vocês é que vão manter. Porque eu já dei para vocês. Isso é princípio, gente. Isso é princípio. Deus funciona assim, Deus trabalha assim, Deus não mudou a maneira dele de trabalhar. Falou, olha, os filhos de Belial disseram, como pode esse homem salvar-nos? E desprezaram, e não trouxeram presentes. Saul era humilde, gente, se fez de surdo. Falou, larga a mão, deixa esses caras para lá. Não vou entrar em contenda, não vou entrar em polêmica. O problema deles é com Deus. Né? Eu não pedi para ser rei, não estou rejeitando o trono, estou recebendo, estou aceitando, estou sendo fiel ao chamado, à missão que Deus está me confiando, mas eu não vou entrar em contenda com esses caras aí, não vale a pena. E tem gente que não vale a pena, gente. Tem gente que não tem que ficar batendo boca, não tem que ficar discutindo. Não precisa. Então, aquele que não está fazendo nada, que não está servindo para coisa nenhuma, não está ajudando, não está cooperando, você não tem que dar confiança. Você não tem que dar ouvido. Você não tem que seguir o conselho, a orientação de quem não tem nada com nada, de quem só quer criticar, discutir, atrapalhar, quem não contribui, quem não ajuda, quem atrapalha. Então esquece. Também não vai se voltar contra, não sai atacando, apontando dedo, criticando, não destrói as pessoas também não. Né? Ignora, deixa para Deus. Né? Deixa para Deus. Então Deus tinha declarado qual era a obrigação financeira do povo. E a questão mais relevante aqui, né, que a Bíblia faz questão de destacar, é princípio de honra. É princípio de honra. Deus manda honrar, tem que honrar. Né? E princípio é uma coisa que vai além das circunstâncias, das situações. Você é obrigado a honrar. Existem autoridades, você tem que honrar as autoridades. A Bíblia manda honrar a autoridade. Fala, qual o primeiro mandamento no plano horizontal? Deus deu 10 mandamentos, 4 são no plano vertical, é suas obrigações para com Deus. E 6 são no plano horizontal, sua obrigação para com o próximo. O primeiro, o mais importante de todos os mandamentos das suas obrigações para com o próximo, é, filho, honra pai e mãe. Por que é o primeiro mandamento? Porque o primeiro pecado é rebelião. Qual foi o primeiro pecado? Foi rebelião. Satanás se rebelou contra Deus. Depois o homem também, porque Deus falou, não coma, eu como. Isso é rebelião. Deus fala, não faz isso. E você fala, eu faço, é rebelião. Então o primeiro pecado é de rebelião, o pior de todos os pecados é a rebelião, e o primeiro mandamento é não seja rebelde. Não pode ser rebelde. E aí Deus fala assim, filhos, honrem pai e mãe.
Por que esse é o primeiro mandamento? Porque a primeira autoridade sobre as nossas vidas é pai e mãe. Quem não honrar pai e mãe não vai honrar outras autoridades. Quem é rebelde com pai e mãe vai ser rebelde com qualquer outra autoridade. Quem desonra pai e mãe não vai honrar Deus. Quem é rebelde com pai e mãe é rebelde com Deus. Porque quem escolheu meu pai e minha mãe foi Deus, não importa. Meu pai é um alcoólatra. Minha mãe é uma prostituta. Honra. Sabe que quem esteve aqui no retiro de casais? Semana passada tivemos um retiro de casais e assim a pastora Rose ela trouxe muitas palavras maravilhosas, assim, bênção demais. Bênção demais, bênção demais a Rose, bênção mesmo, né? Os homens amaram a Rose, não amaram? Ela pegou firme nas mulheres, gente. É ou não é? Quantas mulheres foram no retiro? Quantas mulheres aqui? Ela apertou, não é? Não, mas vocês não ouviram tudo. Ouviram tudo? Nem todo mundo ouviu tudo, né? Gente, quem ouviu, os homens amaram a Rose. Os caras já estão patrocinando a volta dela para cá. Um monte de cara falou, traz essa mulher, deixa ela aqui 6 meses. Falou, a gente paga, nós vamos bancar ela para ela ficar aqui 6 meses. Porque em retiro de casais, normalmente acontece o seguinte, as mulheres é que vêm e inscrevem a família para ir para o retiro. É assim que funciona. 90% das inscrições é a esposa que vem. Vamos para o retiro e fica hora para o meu marido ir. Vamos levar meu marido, porque ele precisa ouvir de Deus. Deus precisa falar com esse cara, né? E chegou lá, gente, e Deus falou com as mulheres. Algumas ficaram revoltadas. Falaram, mas eu vou aqui para Deus falar com o meu marido. Aliás, em fevereiro, quando o Juscelio veio, ele ministrou muitas coisas, ele falou assim, gente, eu tenho ministrado em muitos lugares sobre família, mas nunca Deus me levou num lugar para falar tanto com mulheres. Deus quer falar com as mulheres daqui. Gente, dá vontade de botar saia e vestido, porque eu quero ouvir Deus. Eu quero que Deus fale comigo, gente. Se tem alguma coisa ruim que eu preciso consertar, eu preciso ouvir, eu quero ouvir Deus. Né? As mulheres são privilegiadas, não tem que rejeitar quando Deus fala, é bom. Não é ruim ouvir Deus, não. Pode doer, mas é bom, ouve e obedece. Né? Você quer falar com as mulheres. E uma coisa que ela disse foi o seguinte, assim, virou uma chave, porque tem coisa que você entende aqui, né? E você não tem a revelação daquele entendimento, você tem um conhecimento intelectual. E tinha coisa muito simples, gente, muito simples, mas virou uma chave na hora que ela falou. Ela falou assim que ela estava aconselhando uma mulher a respeito de honra, né, aos pais. Me deem mais uns minutinhos só, tá? Falta pouquinho aí, né? Dá uma olhada na sua postura, já está acabando. Ela está falando sobre honra aos pais, e daí ela está ministrando uma mulher, não cura, né? Ela ministra também na área de cura, de libertação, essas coisas, e ela estava ministrando uma mulher sobre honra aos pais. E daí a mulher vira para ela e fala assim, pastora, como é que eu vou honrar um homem que quando eu tinha 12 anos me violentou, me engravidou, e uma tia teve que me levar para fazer aborto? Como é que eu posso honrar um homem desse? O pai dela. Aí a pastora fala, meu Deus, socorro, o que eu vou dizer para essa mulher? Eu não sei o que dizer para ela. Ela pediu socorro para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu não sei o que digo. Então o Espírito Santo disse para a pastora Rose, falou, diz para ela que a dor dela não é maior do que os meus princípios. Gente, virou uma chave em mim quando eu vi isso. Não importa argumento, situação, circunstância, princípio de Deus é princípio. E pronto. Não tem desculpa para não viver, não tem desculpa para não cumprir. Daí, por exemplo, no governo, daí está lá o governante, vamos supor que tivesse lá ainda a turma que saiu, né? Tivesse lá ainda no governo. Vocês sabem, aquele... Assim, né? Aquele povo, né, que saiu de lá. Vamos supor que estivesse ainda no governo. Eu não concordo com as opiniões, com as práticas, mas isso não me dá o direito de desonrar o cargo que ocupa. A função de líder maior nacional, de presidente da República, é digna de honra. Então, eu não sou obrigado a concordar, nem a votar, e nem a aplaudir tudo que faz.
mas eu não posso desonrar. Eu não posso xingar, não posso sair, né? Esse é um... Posso. Pedro, quando ele está falando para a igreja, ele fala assim, olha, adore a Deus e honre o rei. Sabe quem era o rei na época de Pedro? Nero. Sabe o que Nero fazia? Jogava os crentes lá para as feras comer, botava os caras amarrados no poste e tacava fogo nos crentes. Fazia os crentes tocha humana. E Pedro fala assim, honra esse cara. Ele é digno de honra, porque ele é imperador do Império Romano. E o cargo de imperador é um cargo de Deus. O cara que está lá pode não ser legal, mas ele está ocupando um cargo de Deus. E aquele cargo reveste ele dessa autoridade, e você trata de honrar esse cidadão aí, porque o manto que está sobre ele, a coroa que está na cabeça dele, é de Deus. A coroa é boa. O que está embaixo da coroa pode ser podre, mas a coroa é boa. Então, você não pode desonrar a coroa. Porque se você desonrar a coroa, você está desonrando Deus que estabeleceu aquele nível de autoridade. Princípio, gente, é princípio. Princípio você nunca pode quebrar, não tem argumento, não tem justificativo para você desonrar um princípio, para você não cumprir um princípio. O princípio tem que cumprir, pronto, está acabado. Amém? Paulo falando sobre isso, então, já que está aqui no texto também, está na sua apostila, Romanos capítulo 13, 1, fala assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação, à organização de Deus. E os que resistem terão sobre si a mesma condenação. Isso é sério, gente? É Bíblia, não é o pastor que está dizendo não, porque eu posso falar besteira, mas a Bíblia é verdadeira. Amém? Qualquer nível de autoridade. Começa pelos pais, mas depois vai para todos os níveis, né? Civil, militar, eclesiástico, governamental, enfim. Né? O professor é uma autoridade, o guarda de trânsito é uma autoridade. E uma das maneiras que Deus estabeleceu de honrar, que é outro princípio, que está exposto aqui na Bíblia. Né? Como é que você honra? Só de boca? Deus não pediu para ser honrado de boca. Deus falou, prova a tua honra. Né? Entrega do teu melhor, entrega dos teus bens. Tudo que nós temos vem de Deus. Quando alguém ia diante de um rei, isso é prática, gente, na cultura monárquica, né? E até não só na monarca, mas num costume antigo. Hoje está se perdendo isso. Hoje até a lei proíbe, né, que o governante receba presentes. Mas a prática, a cultura histórica sempre foi o seguinte, você vai diante de uma autoridade, você vai diante de um rei, você não chega de mão vazia, você vai chegar lá e você vai levar presentes. Salomão, quando recebeu a rainha de Sabá, fala a quantidade de presente de ouro, de um monte de coisa que a mulher trouxe. Hoje o rei não pode. Hoje o governante ele não pode. A lei proíbe ele de receber presentes. Mas a cultura bíblica e a tradição da humanidade, de uma maneira geral, não só dentro do conceito judaico-cristão, mas de todos os reinos antigos, de todas as sociedades, é honrar as autoridades. De honrar como? Presenteando. Com coisas de valor. E Deus, ele não se sente honrado se a gente não tratar ele assim. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Deus está falando assim, olha, vocês querem me honrar? Então, vocês vão ter que trazer os teus bens para mim. Quais bens? Quando Deus fala sobre isso, quando Ele está instruindo através de Moisés, fala o melhor. Você não traz o manco, você não traz o defeituoso, você não traz o doente, você traz o melhor. Você vai lá no teu rebanho, vê qual é o melhor e traz ele para mim. E não só traz o melhor, mas também traz o primeiro. Sempre que você receber alguma coisa, a primeira parte é de Deus. Fala, Ele quer o teu melhor e Ele quer o teu primeiro. Fala, se eu não faço isso, se você não tem essa prática, esquece, Deus não recebe honra. Se você quer ser alguém que honra a Deus, você precisa ter essa prática. O teu melhor é para Deus.
O teu melhor não pode ser para a tua casa, para o seu carro, para o seu armário. Não pode. O teu melhor tem que ser para Deus, se você quiser honrá-lo. E o teu primeiro, você vai lá receber o seu salário. O teu primeiro, você não vai lá, paga tuas contas, paga energia, paga funcionário, paga aluguel, paga prestação, e depois, se sobrar, você paga para Deus. Fala, não, primeiro é Deus. Antes de você, lá em casa eu tenho essa prática. Na Paula, quando eu recebo meu salário, trabalho para o governo, quando eu recebo meu salário, ela quer logo pagar primeiro os funcionários. Né? Funcionário doméstico é a primeira conta que ela quer pagar. Só que ela não mexe no dinheiro que caiu lá no banco, que o governo depositou, enquanto eu não fizer a minha obrigação com Deus. E às vezes ela me cuida e fala, Dinho, você ainda não primiciou. Né? Falou, mas já saiu o salário? Faz favor, paga logo sua primícia, porque eu quero pagar a funcionária. Né? Então, assim, primeiro é Deus, gente. Primeiro é Deus. Antes eu era dizimista, mas assim, no decorrer de um tempo eu fazia igual Caim, né? Caim, no decorrer de um tempo, trouxe alguma coisa para Deus. Eu fazia assim, eu dava para Deus, mas eu dava no decorrer do tempo. Né? Lá, sim, pagava um monte de conta, depois pagava o dízimo. Podia acontecer de um mês, assim, faltou aqui, mês que vem eu complemento. Falo, não, gente, isso não é honra. Deus vem primeiro. Deus sempre vem primeiro. Eu ouvi isso do Luiz Hermínio, que ele aprendeu do avô dele, e eu entendi e falei, pronto, virou primeiro para mim. Entendi o princípio. E quando você entende o princípio, viva o princípio. E quando a gente vive o princípio, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre nós. Deus precisa, para nos abençoar, Deus quer nos abençoar. Agora, como é que Deus nos abençoa? Do jeito dele, não do nosso. Deus é abençoador, ninguém vence Deus em dar. Mas Deus, ele estabeleceu a maneira. Como é que eu vou te abençoar? Faz do jeito que eu falo e você está na bênção. É assim, simples, gente. Mas às vezes o diabo endurece o nosso coração. Como endureceu o coração daqueles homens lá que a Bíblia fala são homens de Belial. Quem é que endureceu o coração deles? O diabo. Né? Aí não faz aquilo que Deus quer, quase que matar os caras, porque a nação depois se reunir e queria matar os caras. Né? E Saul é que poupou, falou, não, ninguém vai derramar sangue aqui não. Larga a mão. Deixa Deus cuidar. Porque na primeira guerra que Saul lutou contra os amonitas, eu falei, eles vazavam o olho direito dos soldados, dos seus prisioneiros, né? Os adversários que eles venciam lá, quem se entregava voluntariamente, o que ele derrotava, eles vazavam o olho. Né? Os que eles não matavam, eles tiravam o olho. Por que eles tiravam o olho direito? Porque eles usavam um escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. E o escudo, ele era colocado aqui e tampava metade do rosto. Então, o olho esquerdo ficava atrás do escudo. E com o direito, né, deixava só aquela fresta, sabe aquele negocinho? Hoje o soldado também usa o direito para atirar, não é? O spinner lá usa só um olho. Então, o olho direito era o olho de foco no combate, o outro está atrás do escudo. Então, quando o cara não tem mais olho direito, ele estava inapto para o combate. Então, os amonitas, eles tornavam os seus inimigos inaptos para a guerra. Eu falei, esses caras não vão mais se levantar. Quem não tem um olho direito, já não vai mais se levantar contra a gente. E Saul, ele derrotou esses caras, reuniu a nação, derrotou. Aí o povo foi lá e aclamou Saul de novo. Aí sim, toda a nação fala, agora sim, esse cara realmente é o cara que nos uniu e que nos deu a vitória sobre os amonitas, que eram os que mais estavam incomodando naquele momento. O que acontece então? O povo está reunido, eles vão para Gilgal. Ali ele é aclamado novamente, ali todo o povo reconhece nacionalmente agora Saul como rei de Israel. E antes que a assembleia se dissipasse, Samuel ele toma a palavra, ele ungiu ali, abençoou Saul, declarou a última vez, falou, olha, vai acontecer assim, assim, assim para vocês. Vocês tomaram uma decisão errada. Está aqui o rei, Deus abençoou ele. Né? É o rei de Deus para vocês. Mas a decisão de Samuel ainda foi lá assim, mais uma, deu uma. Antes de sair, ele deu mais uma. Falou, vocês são rebeldes. Está todo mundo festejando. Está todo mundo comemorando que ganharam a guerra e tem um rei agora que organizou a nação e eles estão vencendo. Falou, mas vocês são tudo rebeldes. Vocês são tudo desobedientes. Vocês estão fazendo aquilo que vocês querem e não aquilo que Deus tinha para vocês. Mas tá bom, está abençoado.
E aí ele então faz seu último discurso nesse momento, como ele era o líder nacional. Ele era a grande personalidade nacional até o momento. Então ele faz um discurso, que é um discurso de despedida, daí ele resignou o seu cargo, ele entregou o cargo, falou, até aqui eu fiz isso, assim, 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 assim. Falou, vocês têm alguma reclamação contra mim? Eu defraudei, roubei, eu usurpei, enganei alguém de vocês? Todo mundo fala, não, você sempre foi perfeito, íntegro, irrepreensível. Ninguém tinha nenhuma reclamação de Samuel. Falou, se eu fiz alguma coisa, eu vou restituir. E aí todo mundo fala, não, Samuel, você nunca falhou com a gente. Nós te amamos e tal, mas agora nós temos um rei. Ele fala, pois é, então agora estou entregando o meu cargo, estou entregando a minha liderança. Né? No meio daquela euforia que o povo estava tendo, ele falou, ó, mas a decisão de vocês foi errada, e para que vocês saibam que foi errada, eu vou orar agora para que Deus mande uma chuva, um temporal, uma tempestade, só para testificar que o que eu estou dizendo é verdade. E era verão. Verão em Israel não chove. Você vai agora em Israel lá, está secando. Não tem chuva. A chuva vai cair no final do ano, no inverno, que vai chover. Agora é seco. É seco. Pode ir para lá que você não vai ter problema com chuva nessa época. Vai ter problema com calor só. Ano que vem a gente vai em final de maio, começo de junho, a gente vai pegar calor. Chuva não, nem frio. E aí no meio do verão, que não chove em Israel, cai um temporal. É raio, relâmpago, tromba d'água, né, que o povo se apavorou. Mas a decisão está tomada. E aí, nesse clima, encerra o instável período dos juízes e começa o período da monarquia. Amém? Nas próximas semanas, nós vamos estudar o que acontece no período monárquico. Alguém tem alguma pergunta, uma contribuição, algo a dizer? Henrique? Tem microfone aí, não? Tem microfone aqui? Ali para o Henrique. Quem mais? Paz, pastor. Vou aproveitar que o senhor está com um ponto aí com o Espírito Santo. Eu vi ele colocando o ponto aqui, então ele recebe direto, né? Então o senhor já deixa ele te usar. Pastor, eu vou compartilhar uma dúvida, algo que algumas coisas a gente tem um entendimento melhor, mas tem coisas de princípios que a gente fica, às vezes, com indagações tal, e às vezes até entende um pouco melhor, mas depois não fecha a questão, né? E como aqui é uma aula, né, para a gente compartilhar, mas assim, eu sempre uso o critério de que sempre Deus tem razão. Então, o missionário Amaro fala assim, Deus sempre tem razão. Tá? Então, se o princípio fala isso, ele tem razão, mas às vezes eu tenho dificuldade em entender que essa questão aí da honra às autoridades, né? Eu evito falar mal de política, tal, por aquela questão até da Lashon Hará, né, da maledicência, que vai ser um peso, mas o que me causa dúvida? Grande parte do desenvolvimento que nós temos, social, de direitos, de ciência, de tudo, ela não decorre de uma atitude do ser humano de aceitação, de conformismo, e também não é uma atitude de uma indignação educada, de uma indignação, de uma manifestação light. Geralmente é revolução, é cortando cabeça dos governantes, é morte à família do rei anterior. Então, assim, geralmente as revoluções, a gente vê aqui no Brasil, né? Talvez se não tivesse um monte de gente indo para a rua, com Lula pintado de presidiário, com a Dilma de presidiária, a Dilma na época era a autoridade constituída, né? Então a gente deveria honrar. Então assim, não, pode fazer, mas sem ofender a autoridade, daí talvez ela não dá, o sangue não ferve a ponto de as pessoas irem para a rua, por conta da indignação muito forte. Então assim, se a gente tem hoje, por exemplo, a mulher tem direito a voto, se os negros foram libertos, se tudo isso que a gente tem, direito à saúde, por exemplo, jornada de trabalho, que hoje é algo que para nós é comum, ninguém imagina, mas há pouquíssimo tempo atrás, por exemplo, na época do Andrew Carnegie,
foi o maior bilionário da época dele. Ele fundou aquela US Steel. E ele, como um bom cristão, né, ele até tinha falado que depois de 2 anos de sucesso ia renunciar a tudo, porque ele poderia ir para o inferno por conta da fortuna dele. E ele não renunciou, né, e a história mostra que não renunciou e se perdeu. Mas o que acontece? Ele exigia dos trabalhadores 12 horas ou mais de jornada, todo dia. Não tinha um dia de descanso. Na época não existia lei trabalhista, foi um dos estopins, né? Não tinha dia de descanso. Só que, por outro lado, ele fez 5.000 e tantas bibliotecas no mundo. Só uma das coisas que ele fez, assim, mais de 5.000 bibliotecas. Daí teve um depoimento de um funcionário dele falando assim: olha, eu não queria que o senhor Andrew tivesse feito 5.000 bibliotecas, eu queria simplesmente ter um dia de descanso para minha família. Então as pessoas morriam de tanto trabalhar. Então, assim, daí vem aquela revolta, guerra, vamos derrubar o poder, né? E daí, assim, essa é uma coisa que às vezes eu sei que no final Deus mandou, é um princípio, então ele é acima de qualquer dor. Também eu estou compartilhando uma dúvida, eu não tenho assim uma ideia exatamente. Eu falo, não, é isso, algo que deu aquela palavra rema, né? Falo, olha, é isso, né? Uma revelação. Mas também eu fico às vezes na dúvida, será que no Império Romano, por exemplo, se não tivesse revoltas e guerras, fosse todo mundo calminho, respeitando, a gente talvez estaria vivendo debaixo dele ainda. Só que, por outro lado, até que ponto nós estamos melhores no aspecto espiritual de salvação da alma, né, que é o que importa, né, de você ter galardão, do que se a gente estivesse naquela época. Porque hoje a gente fez tudo isso e Deus morreu, né, como Nietzsche fala, Deus morreu para a sociedade, foi substituído principalmente pelo dinheiro. Mas então, na época anterior, as pessoas eram mais voltadas para Deus. Mas entende essa angústia, essa dialeticidade? Assim, olha, ok, tem que honrar, mas se honra muito, a gente estaria talvez com um governo de esquerda aí. Imagina na Venezuela, vamos honrar a autoridade constituída e tal. Se não for para a rua, não for lá e não matar todo mundo que está no governo, como disse o nosso pastor amigo lá de Goiás, às vezes também não muda alguma coisa. Mas eu sei que no final Deus tem razão. É uma dúvida que às vezes me passa na cabeça. Falo, puxa, como que resolve isso, né? Se alguém puder ajudar também, além do pastor. Tá. É uma boa questão. Primeiro, assim, conformar é assumir o mesmo formato. É você ficar igual, ficar parecido. Você se conformar com aquilo, você assumir a mesma forma. E o que a Bíblia diz sobre honra não é conformar. São coisas diferentes, né? Você é diferente, mas você reconhece aquela autoridade, aquele posto, você honra e respeita aquilo lá, mas não assume a mesma forma. São coisas distintas. Agora, eu vejo assim que o melhor exemplo está no próprio Senhor Jesus. Como é que Jesus lidou com isso? Nos dias de Jesus existia um governo opressor, que eram os romanos. O judeu, o que o judeu estava fazendo? E o que o judeu esperava? Que surgisse no meio do povo judeu um rebelde ao governo romano e restaurasse o governo a Israel. E não tinha somente o governo romano, existiam outras autoridades constituídas. Por exemplo, no Sinédrio, eram autoridades que, ainda que estivessem completamente errados, Jesus é rei eterno, Jesus é Deus, né? E o sacerdócio que está lá é um sacerdócio corrompido. Como é que Jesus lidou com o poder civil constituído e o poder religioso constituído? Ele honrou ou desonrou? O que vocês acham? Ele denunciou o erro, mas ele sempre honrou a autoridade. Por exemplo, ele, diante dos saduceus, lá no Sinédrio, ele está sendo julgado. Ele desonrou aqueles que julgavam ele injustamente? Não. Ele, em nenhum momento, ele desonrou os caras. Ele não concordou com o que os caras estavam fazendo, não apoiou o que os caras estavam fazendo, mas em nenhum momento ele desonrou a atitude daqueles que tinham o poder de julgá-lo, porque eles foram constituídos autoridade. Mas autoridades não eram boa autoridade, corrompida autoridade religiosa,
mas Jesus não desonrou. Mesma coisa Jesus fez com as autoridades romanas, né? Com os soldados romanos, com os oficiais romanos, com o governador romano. Jesus, em nenhum momento, ele desonrou nenhuma das autoridades constituídas, civil, militar ou religiosa. Mas ele pregou diferente. Ele anunciou um negócio diferente. Com o vendedor lá no templo, né, Jesus partiu para cima. O cara não é autoridade. Ele não estava podendo fazer aquilo ali. Agora, por que ele não fez a mesma coisa com o sumo sacerdote que estava lá dentro do templo? Porque do mesmo jeito que o vendedor está corrompido ali, fazendo negócio com a casa de Deus, né, o sumo sacerdote estava corrompido. E por que Jesus ele escorraça o vendedor e não escorraça o sumo sacerdote? Porque um tem autoridade e o outro não. Então ele respeitou, não concordou, não apoiou, pregou diferente, mas ele não desonrou. Agora o fariseu, né, os escribas e fariseus, eram autoridade constituída? Não. Daí ele chamou de hipócrita, de safado, de sem vergonha, né? Mas com o sumo sacerdote ele não fez isso. Porque ele reconhecia aquela posição ainda que mal exercida. Então acho que Jesus ele soube lidar com isso. Então se a gente olha para Jesus, fala, o que Jesus fez eu posso fazer do jeito que ele fez, né? Então quem é a autoridade ele respeitou, ele não desrespeitou. Então, ainda que na história a gente tenha muitas situações, circunstâncias, né, eu vejo também na história o que Deus faz com Israel. Por causa da desobediência do povo, Deus levantou um rei, por exemplo, levantou o rei da Síria. Né, e ele veio e atacou Israel. E impôs um castigo para Israel. Deus fez. E depois Deus foi lá e castigou o cara que atacou Israel. Deus usa um governante estrangeiro para punir o seu povo e depois pune o cara por ter punido o seu povo. Então quem que exerce a autoridade? Deus. Fala, eu vou castigar com um cara, que é outro governo. Aquele rei lá não é autoridade sobre o povo de Israel. E Deus usa um povo estranho para vir e exercer juízo sobre o seu próprio povo. E depois ele exerce juízo contra o cara que exerceu o juízo. Como é que Deus escolheu fazer isso? Não sei, Deus é Deus, ele tem razão. Não? Então, existe muita coisa assim, quem é a autoridade que está sobre você? Existem autoridades que não estão sobre você. Existem autoridades que Deus não te colocou debaixo dela, mas dentro da nossa organização civil, né, social, existem autoridades sobre nós. Agora, o Ayatollah, lá no Irã, não é autoridade sobre mim. A Angela Merkel não é autoridade sobre mim. Né? São coisas diferentes. Você está debaixo de um nível de autoridade. Então, aquele que está sobre você, você tem que honrar. Quem mais? Aqui. Pastor, rapidinho aqui uma pergunta. Onde está? Quem que? Mais uma curiosidade. Deus ele já estava preparando a monarquia, preparando o que seria para Davi, se o povo não tivesse levantado Saul, ou seja, se o povo não tivesse pedido, então nós não teríamos Saul como primeiro rei, seria Davi? Vamos orar e perguntar para ele. Eu não sei. O ponto aqui falhou o ponto aqui. Se era um ponto para ouvir o Espírito Santo, essa resposta ele não deu, não. Ele silenciou aqui, deu falha na conexão aqui, Não sei. Até porque essas questões do se, né? Se isso, se aquilo, é muito difícil. É muito difícil. Então, de fato, eu não sei. Talvez Davi fosse o primeiro rei, né? Talvez não fosse o momento. Mas não era. A motivação é que estava errada. O problema maior era a motivação. O povo estava confiando no homem e não no livramento de Deus. Aqui, ali. Pastor. Tá. Primeiramente, agradecer que conseguiu clarear bastante coisa para mim aqui, sobre questão de hierarquia, de respeito, e também frisar que esse respeito não é só sobre o governo, sobre a política, mas dentro da nossa casa, com os pais, dentro do nosso emprego, dentro
da onde a gente estiver, ali, frisar apenas que não é só governo, né? Não é só essa liderança no topo, mas aonde a gente for, que houver essa liderança, a gente ter esse respeito, que Deus vai estar providenciando coisas, ou nos tirando dali, ou nos colocando em lugares melhores, porque é Ele que vai definir isso aí. Então a gente não deve ficar nervoso, estressado, ou reclamar daquela autoridade, principalmente hoje, que eu vejo muito no trabalho, né? Hoje a gente reclama muito do patrão ou do chefe que está abaixo do patrão maior ali. A gente briga, a gente discute. Então, isso, frisar apenas que a gente tem que ter esse respeito de hierarquia em todas as áreas da nossa vida, em todos os cantos. É isso aí. E eu lembrei de mais um caso aqui, além de Jesus, que também pode servir de exemplo para a gente. Você pode falar, mas Jesus é Jesus, né? Só que ele é nosso mestre aqui. O Davi tinha sido ungido rei de Israel. Deus havia rejeitado já Saul. Só que ele está no trono. Só que no mundo espiritual, Deus já tinha rejeitado Saul. E Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, ocultamente, em segredo. A autoridade, o espírito que estava sobre Saul, presta atenção nisso, que isso é importante. Lembra que quando Saul foi ungido, o Espírito de Deus veio sobre Saul? E ele foi transformado no outro homem? Depois, quando Saul se rebelou, desobedeceu a Deus e se encheu de soberba, Samuel ungiu Davi. E o espírito que estava sobre Saul foi para onde? Saiu de Saul, abandonou Saul e foi para Davi. Ok? Quem é a autoridade? Quem está no trono? Davi, ele já tinha uma autoridade conquistada no mundo espiritual, mas no mundo natural não. Ele não tinha sido constituído o rei no trono, ele não tinha coroa, ele não tinha o trono, ele não tinha um palácio, ele não tinha caneta. Ainda que Deus não estivesse mais com Saul, e estava com Davi, qual foi a atitude de Davi em relação a Saul? Agora o rei sou eu? Agora Deus me escolheu? Deus te depôs e eu sou o cara escolhido de Deus? O Espírito que estava sobre você agora está sobre mim? Foi isso que ele fez? Ele foi para o palácio. E sabe o que Davi fez no palácio? Serviu o rei. E o rei ficou com inveja e ciúmes de Davi. Sabe o que o rei tentou fazer? 3 vezes tentou matar Davi. Davi teve que fugir do rei para não ser morto. Davi teve a oportunidade de matar o rei e suceder o rei. E ele falou, não. Quando o rei morreu, ele pranteou. O cara que veio trazendo a boa notícia de Davi falou, agora você é rei, porque o rei morreu, agora você mata esse cara aqui, que trouxe essa má notícia para mim. Porque ele honrou o cargo de Saul. Saul era um homem mau já, corrompido, mas ele honrou. Então, assim, mesmo que as revoluções e tal, mas e se não tivessem acontecido, será que Deus não faria de outro jeito? Né? Então a gente vê assim o resultado dos movimentos sociais, das guerras, das revoluções. Mas se não houvessem, será que Deus não faria melhor? No caso de Davi, Deus fez melhor. Ele não precisou se rebelar, ele não precisou fazer revolução, ele não precisou guerrear, ele não precisou depor Saul. Deus fez. Ele se submeteu, se sujeitou à autoridade. Deus... Primeiro aqui, depois ali. Quem? Gandhi. Sim. Pastor, eu quero colocar aqui que quando eu me aceitei Jesus, e essa era uma questão que me incomodava muito, porque a gente tinha muitos pregadores e falava que a gente tinha que obedecer todas as autoridades, sem questionar, sem falar, sem nada. E o que o Senhor mesmo trouxe para mim foi, até quarta-feira no culto, o Senhor falou, a gente não consegue nada com a força do nosso braço, nada com a força do nosso braço. Davi orava, Davi buscava, e Davi sabia que quem iria fazer era Deus. E só que o que o irmão falou, que a conivência com o pecado das autoridades também,
eu creio que não agrada a Deus, porque só que a gente tem que saber como orar e como colocar, como Lutero fez. Lutero escrevia as teses contra, questionava sem... Eu creio que ele não... Isso foi uma desonra, o que Martinho Lutero fez, que é outro assunto, mas que entra nisso de honrar as autoridades dele constituídas, que hoje nós somos o que somos por causa desse protesto dele. Mas até onde que a gente pode honrar as nossas autoridades, isso é conivente com o pecado, onde é uma linha muito tênue para mim ali, entendeu? Então, isso que eu queria que o senhor explicasse. A gente vai ver isso durante as próximas lições com o ministério profético. Existe uma coisa que é a exortação, a repreensão, né, que vem de Deus, do Espírito de Deus. E a outra coisa é a rebeldia do coração do homem. E olhando naturalmente, às vezes elas podem parecer a mesma coisa, mas não são. Não são. Então, a repreensão profética, essa vem de Deus. E a gente vai ver muitos reis sendo repreendidos por um profeta de Deus, que ele era a boca de Deus. Então é Deus falando com a autoridade constituída através de um profeta. Isso está certo. Lutero foi um profeta, né? Que ele foi boca de Deus para denunciar, né, o desvio da igreja. Isso é diferente de uma rebelião. Isso não é rebelião. Isso é ofício profético. Então tem muita gente que pensa que é profeta e é rebelde. São coisas diferentes. Mas isso aí acho que vai ficar mais claro à medida que a gente vai estudando a vida dos reis e dos profetas. Mais alguém, gente? Não mais? Glória a Deus e aleluia. Gente, eu gosto quando vocês perguntam, quando vocês comentam, quando vocês questionam, aí fica muito melhor. Eu prefiro assim. Amém? Que daí eu aprendo também. Vocês me forçam a pensar, né? A refletir mais. Pastor, paz. Eu quero fazer mais uma conjectura, talvez, né? Um comentário, não é nenhuma pergunta. Eu acho que toda a honra, no meu ponto de vista, né, bem raso, eu vou assim dizer, o princípio disso eu acho que é a oração. Eu acho que quando a gente ora muito a Deus, a gente busca muito a Deus em oração, dificilmente a gente vai se frustrar com quem a gente honra. Seja aquele que está sendo honrado pecador ou não, certo ou errado, eu acho que se a gente sempre estiver buscando a Deus, raramente a gente vai se frustrar com isso. Ainda que a gente passe por dores ou dificuldades, de fato Deus sabe de todas as coisas, né? E vai nos suprir. O meu ponto de vista, que talvez de um homem que eu admiro muito na Bíblia, que orou muito, que eu diria que ele teve 3 segundos para fazer uma oração, foi Neemias, se eu não estiver errando o nome, que o rei faz uma pergunta a ele, e ele ora a Deus para responder ao rei. Ele podia muito bem ter respondido facilmente, mas ele orou. Eu te fazer uma pergunta, pastor, isso? Você vai ter 3, 4 segundos para responder, muito poucas pessoas vão pensar em orar. E ele orou e deu a resposta que eu creio que Deus estava junto com ele. Amém? Era só uma conjectura mesmo. É porque a oração nos alinha com os céus. Então a oração, ela me tira da terra e me leva para o céu. Ela me traz um alinhamento com as coisas de Deus. E se a minha oração tiver com a motivação certa e focada no alvo certo, né, ela vai me alinhar. E aí, normalmente, o que isso traz? Apazigua o coração. Né, a oração vai sempre trazer, né, paz. Não vai trazer contenda. Não traz rebelião. Já vai apaziguar o coração. Normalmente, você vai parar e vai ouvir, vai esperar. A oração te leva para um outro lugar de descanso. É isso aí. Primeiro, ora. Não é a última alternativa. Amém? Pai, obrigado por essa manhã tão gostosa, Senhor. Podemos compartilhar, Senhor, esse tempo tão precioso. E queremos pedir que nas próximas semanas o Senhor nos abençoe ainda mais, aprendendo, Senhor Deus, através da vida dos homens de Deus, daqueles que acertaram, daqueles que erraram, Senhor, dos reis, dos profetas. Senhor, que tempo precioso para a gente entender
o que nós estamos vivendo hoje e o nosso destino profético, o que está acontecendo com o mundo e o que vai acontecer com o mundo. Então ajuda-nos, Senhor, a dar-nos a revelação, dar-nos entendimento através da Bíblia, através da história, através da vida dos teus filhos, para que nós possamos receber, Senhor Deus, sermos ministrados, disciplinados, alinhados com o teu reino, com a tua vontade. Queremos estar debaixo do teu reino. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? 18 horas nos encontramos aqui. Deus abençoe. Isso, gente, desculpa, 17 horas. A gente vem mais cedo hoje, das 17 às 18, nós vamos orar. Né? E vamos orar pelo Brasil. Vamos orar pelo governante, vamos orar pelo presidente, vamos orar pelas autoridades constituídas, pelo governador, pelo prefeito. Vamos orar pela nossa nação, amém? Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.